Irmãos, nos últimos 2 anos, com a chegada, a chegada não convidada da pandemia, vimos o quanto diversas áreas foram afetadas, não é mesmo? E essas diversas áreas, poderíamos até dizer, quase num sentido generalizado, quase todas as áreas foram afetadas por conta da pandemia. A começar pelos trabalhos, os ambientes de trabalho. Pessoas que necessitavam de um certo movimento, de uma certa clientela, acabou fechando. Nós vimos que muitas indústrias, muitos comércios tiveram dificuldades de se manterem. As escolas, universidades, o campo educacional de forma geral, sofreram também um grande impacto. A área do ensino, que até então a área virtual, online, o modo de ensino virtual, que era visto de uma certa forma, um tanto com resistência, as pessoas começaram a ver o modo online, virtual, de uma forma mais aberta, começaram a receber, a credibilizar ainda mais as questões de ensino de modo virtual, E também os parques foram fechados, shoppings foram fechados. Eu que trabalho em um shopping da Zona Sul de São Paulo, na área do comércio, o shopping foi fechado, todos os shoppings de São Paulo foram fechados. Coisas até então totalmente impossíveis de acontecer, aconteceram nesse raio de 2 anos para cá. Sem dizer, pessoas que nós amávamos, que partiram por conta da Covid ou por decorrência, complicações da Covid. E não foram só essas áreas que foram afetadas, não. A questão da igreja, a questão a questão religiosa da sociedade, ela foi muito afetada também. Até então nós vivemos em um Estado democrático de direito, onde nos dá total liberdade de cultuarmos livremente, independente da religião do indivíduo, do cidadão. Todo cidadão brasileiro tem total liberdade de crença, de cultuar na sua religião de escolha. E dentro do âmbito cristão, nós como igreja, nós sofremos as consequências da pandemia. Nossas igrejas, de modo geral, foram fechadas. E quando elas foram fechadas, as igrejas que tinham um pouco mais de conhecimento e de condições, conseguiram, a duras penas, fazerem seus cultos no modo online, no modo virtual, seja em redes sociais, seja YouTube, Instagram, ou até mesmo Facebook, Instagram, YouTube, as plataformas que as igrejas tinham acesso a fazer essas transmissões. Coisas que há 3 anos atrás era inconcebível aceitar essa ideia de fechamento das igrejas, Mas por motivo de força maior, tivemos que fechar. E com o fechamento das igrejas, irmãos, nós podemos perceber que tínhamos a necessidade de estarmos reunidos como igreja, de estarmos, Igreja Batista do Jardim Noronha, de estarmos juntos cultuando ao Senhor de forma presencial neste lugar.
Doía no coração de muitos de nós não poder estar aqui, juntos, reunidos como igreja, num culto de domingo à noite. E todas essas questões me fez e nos fizeram refletir sobre a importância de cultuarmos a Deus, de cultuarmos ao Senhor. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Sobre a importância do culto público e da palavra de Deus na vida do cristão. Gostaria de refletir com os irmãos nessa noite sobre a importância do culto público, do culto de domingo à noite, das quartas-feiras, do sábado, seja lá o dia que for. Qual é a importância que tem de nós nos reunirmos para cultuarmos ao Senhor? E qual a importância que a palavra de Deus tem na vida do cristão, nos nossos dias? Quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 8, do versículo de 1 a 10. Eu sei que os irmãos irão projetar a palavra de Deus no telão. No entanto, eu vou me ater com a minha versão bíblica aqui. Mas vocês têm a liberdade de acompanhar a leitura, tanto no telão quanto nas suas Bíblias, físicas ou digitais. Neemias capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé, junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaías e Urias, e Ilquias e Maceias, e à sua mão esquerda, Pedaias e Misael, e Malquias, e Rassum, e Rasbadana, e Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, Amém e Amém, levantando as suas mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaias e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram no livro da lei de Deus, e declarando, e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse tudo aquilo que era lido. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus, pelo que não vos lamenteis
e nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Oremos. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, pelos cânticos que foram entoados, pelas orações que nós entoamos neste lugar em direção ao Senhor, pedindo o teu socorro, Senhor, sobre diversas situações de nossas vidas, de nossos amigos, de nossos familiares. Nesse momento, ó Deus, queremos te pedir a tua misericórdia, Senhor, no momento dessa ministração da tua palavra, que cada coração aqui, que os nossos corações estejam abertos e sensíveis para ouvir a tua voz, de modo que o teu Espírito Santo, Senhor, possa operar transformações de vidas neste lugar, para a glória do teu santo nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, qual será a importância que nós temos dado à palavra de Deus e ao culto público? Gostaria que vocês refletissem sobre esses aspectos, enquanto nós refletirmos juntos sobre a palavra de Deus. Para que os irmãos se situem acerca do texto que nós lemos, o contexto é o seguinte: esse período onde Esdras leu as leis do Senhor para todo aquele povo que estava presente naquele momento, essa ocasião se sucedeu depois que os muros de Jerusalém haviam sido reconstruídos. Se os irmãos notarem, o povo já estava em momento de celebrar. Os muros de Jerusalém e toda a questão religiosa, o templo, haviam sido restaurados, e o povo estava ansiando em conhecer as leis de Deus. Em Neemias capítulo 6, no versículo 15, se dá que o povo havia completado a construção ou a reconstrução dos muros em 52 dias. O povo havia passado por um momento muito difícil para que os muros de Jerusalém de fato fossem reconstruídos. Naquele período, os muros simbolizavam segurança para as nações, porque à medida que os muros fossem altos e bem construídos, bem resistentes, era sinônimo de que eles estariam um pouco mais protegidos contra as nações inimigas. E isso era uma questão de honra para os judeus. Isso aconteceu por volta do ano 445 e entre o ano 440 antes de Cristo. O povo judeu havia sido escravizado pelo povo babilônico. E depois daquele período de 70 anos no exílio babilônico, o povo começa a voltar. E voltaram gradativamente, não voltaram de uma só vez. Voltaram em pequenas quantidades. E o povo judeu já era um povo muito grande, em vista daqueles que já haviam ido para o exílio babilônico. Uma outra questão que é importante a gente ter conhecimento é que grande parte desse povo que estavam nesse momento ouvindo as leis do Senhor, grande parte deles
já não sabiam o que era o idioma hebraico. Grande parte da população já havia nascido no exílio babilônico. Então, poucos mantiveram as raízes da língua hebraica. Então, eles começaram a aprender outro idioma, que era o idioma da terra onde eles estavam como escravos, que era o idioma aramaico, que era a língua dos caldeus. Então, o povo hebreu, o povo judeu, começaram a aprender um outro idioma e, de certa forma, começaram a perder as suas raízes espirituais, as suas raízes religiosas. Começaram a se corromper de tal forma que eles viviam com outros povos, com povos de origem pagãs. E o povo, nesse momento, quando eles regressaram, eles estavam curiosos, queriam saber o que dizia a palavra de Deus. Eles queriam ter convicções que os seus antepassados tinham de servir a Deus de todo o coração. Neemias e Esdras foram os principais responsáveis pelas reformas culturais, religiosas e políticas na Nova Israel, na Nova Jerusalém, não a Nova Jerusalém celestial, mas a Jerusalém reconstruída naquele período. Se os irmãos já leram o livro de Neemias, os irmãos percebam que Neemias, no começo do livro, ele é informado de que o povo judeu estavam vivendo em extrema miséria, em extrema aflição, porque os povos vizinhos afligiam o povo judeu. E ele se indignou, ele se incomodou de tal forma que ele pediu a Deus que movesse algo, que intervisse naquela situação, para que ele pudesse contribuir de alguma forma. E de uma forma miraculosa, Deus agiu no coração do rei naquele instante. E todo o processo de reconstrução começou a tomar corpo. E quando as coisas começaram a andar, mesmo com lutas, o povo começou a se interessar em conhecer as coisas, a palavra de Deus, porque eles tinham necessidade de ter uma identidade religiosa e espiritual. Nós, como cristãos, irmãos, nós necessitamos ter a nossa convicção, nós precisamos ter a nossa identidade espiritual e religiosa. Nós precisamos ter convicção do Deus a quem nós servimos. O exílio babilônico ocorreu porque o povo de Israel haviam se corrompido, já não tinham mais preocupação sobre as questões espirituais. O que havia muito eram sacerdotes e levitas extremamente corruptos. O povo de Israel não haviam atentado ao que os profetas diziam, porque Deus constantemente havia dito por meio dos profetas que se o povo apostatasse, se voltasse à idolatria, se eles não fossem sensíveis às questões de injustiças sociais, certamente o juízo de Deus viria sobre eles. E foi o que aconteceu. O juízo de Deus veio sobre Israel. Outro ponto muito bom para a gente entender é que Neemias e Esdras eram contemporâneos de Zacarias, de Malaquias e de Ageu. Quando nós lemos esses livros de Neemias, Esdras, Ageu, Malaquias e Zacarias, praticamente estão fazendo parte do mesmo período, intercalando um com o outro ou juntamente no mesmo período. Então, foi um período que, além de ser importante para a retomada religiosa, para a retomada espiritual,
É um tempo que até hoje, grande parte dos judeus se lembram desse período. Se você perguntar para o judeu quais foram os grandes acontecimentos terríveis contra a nação de Israel, eles vão dizer o Holocausto da Segunda Guerra Mundial e o exílio babilônico. Foram as duas coisas que mais mexeram com a nação de Israel, com o povo judeu. E diante das características de nós nos atentarmos à importância de cultuarmos a Deus no culto público, gostaria de compartilhar com os irmãos alguns pontos. Primeiro, Esdras fez questão de cultuar a Deus junto com o povo. Nós vemos que o povo procurou os responsáveis para ouvir a lei de Deus, para ouvir as ordenanças de Deus. Mas nós também vimos no texto que Esdras fez questão de reunir todo o povo, para que todo o povo, em algumas versões diz que até as crianças que tinham condições de entendimento, pudessem entender as leis de Deus. E aqui nós vemos algo tão grandioso, irmãos. Às vezes nós menosprezamos a capacidade de raciocínio das crianças. E nós vemos aqui que até as crianças que tinham capacidade de entendimento, elas tiveram que estar presentes para ouvirem a voz, as ordenanças do Senhor. E dentro desse parâmetro de que Esdras fez questão de cultuar a Deus junto com o povo, nós vemos o primeiro ponto, o primeiro aspecto dentro desse bloco. Como sacerdote, Esdras fez questão de reunir o povo diante de Deus. Esdras sabia que se reunissem o povo naquele lugar, era uma forma de falar a palavra de Deus, e o próprio Deus estaria ali agindo no coração das pessoas. Esdras tinha convicção de que o povo reunido, Deus estaria presente. Da mesma forma, irmãos, nós quando estamos reunidos neste lugar, nós temos que ter essa convicção de que Deus está presente aqui neste lugar. Outro ponto, Esdras queria que o povo entendesse a importância de se reunirem diante de Deus. Esdras queria que o povo soubesse como era importante que todos estivessem reunidos diante do Senhor, para ouvir a voz de Deus. Nós como igreja, nós devemos ter, sim, esse entendimento de que é muito importante estarmos aqui reunidos para cultuarmos ao Senhor. Isso também mostra um outro ponto. Mostra a importância do púlpito na pregação da palavra de Deus. Vocês perceberam que no versículo 4 faz menção de um púlpito, porque Esdras, ele precisava ficar acima do povo, para que o povo pudesse vê-lo e para que pudessem ouvi-lo melhor, porque, como os irmãos sabem, ali era na base da garganta, do gogó. Não tinha microfone, não tinha nada de aparelhagem. Então, Esdras sabia que se estivesse num lugar mais alto, a voz dele ecoava melhor. No culto, irmãos, o púlpito é importante, para que todos possam ver de onde está vindo a palavra de Deus. Neemias 8:4, que é onde fala sobre o púlpito, nos faz refletir que independente de quem estiver lendo ou pregando a palavra de Deus, Deus se faz presente no momento. Independente se é pastor, se é seminarista,
se é diácono, diaconisa, se é a irmã, o irmão, não importa. O que importa é que a palavra de Deus está sendo pregada e o Espírito Santo está usando a vida daquele ou daquela que estiver aqui à frente. Porque o que está sendo evidenciado é a palavra de Deus e nunca a pessoa. Um outro ponto mostra também a reverência do povo no momento do culto público. Irmãos, a gente percebe que o povo se ateve atento a todo instante em que Esdras estava lendo a lei de Deus. E pasmem, foram horas escutando as ordenanças de Deus naquele lugar. Há quem diga, os estudiosos dizem que Esdras estava lendo ali naquele momento um pergaminho que continha o livro de Deuteronômio. E o povo todos atento, ouvindo a leitura do livro de Deuteronômio, onde continha as leis e as ordenanças de Deus de uma forma mais diretiva para o povo. E aqui nesse texto a gente percebe também os principais reguladores do culto público. O culto público ao Senhor como igreja reunida, ela contém alguns princípios reguladores, como por exemplo, a leitura do texto bíblico e a explicação do texto bíblico. Aqui no texto nós vemos que houve louvor e cântico, ou os dois, ou um só. Esdras louvou ao Senhor. E o culto público também, um outro componente regulador do culto é a oração. Então aqui nós temos a leitura e a explicação do texto, cânticos e oração. Até hoje, esses são os aspectos fundamentais de um culto público a Deus. Quando nós nos reunirmos como igreja, nós temos que ansiarmos, temos que desejar todos os momentos de culto. Seja a leitura da palavra, a explicação e a aplicação da palavra, seja o momento do louvor, é total reverência. Oração, oferta, dízimo, momento da ceia, para a igreja contemporânea, diferente daquela do passado, do Antigo Testamento. Mas todos os princípios reguladores do culto têm que estar presentes. E toda igreja tem que estar em ato de reverência, em ato de adoração ao Senhor. Se nós tivermos consciência de todos esses elementos, certamente nós teremos nos nossos entendimentos a importância que o culto público tem para as nossas vidas. Nós começaremos a desejar estar aqui no culto. Nós iremos a todo custo querer estar com os irmãos para cultuar a Deus. Quando nós entendemos a importância do culto público, nós deixamos de dar desculpas para não estar aqui, porque é uma alegria estar aqui, é muito bom estar aqui. Agora, falando um pouco sobre a importância da palavra de Deus. Primeiro, nós falamos sobre a importância do culto público para o crente. Agora vamos falar um pouco sobre a importância da palavra de Deus na vida do crente, na vida do cristão.
A palavra de Deus foi importante na vida daquele povo, naquele período. Em um grande momento na história da vida do povo judeu, do povo hebreu, e só para os irmãos entenderem, até o exílio babilônico, o povo de Israel eram conhecidos como o povo hebreu. A partir do momento que eles começam a voltarem do exílio babilônico, eles passam a serem conhecidos como o povo judeu. Então, a mudança de nomenclatura se deu no exílio babilônico. Era o mesmo povo. O que mudou foi só a abordagem, a forma como se referiam a ele. E nesse povo, quando eles voltaram do exílio babilônico, ainda havia frieza e apatia espiritual na vida do povo. Grande parte do povo não estava nem aí para a palavra de Deus. Mal conheciam a palavra de Deus. De forma muito dolorosa, apenas mantiveram-se fiéis alguns sacerdotes e alguns levitas, no pleno conhecimento e mantendo o conhecimento, passando de um para o outro a palavra de Deus de forma oral, e passando a sua importância para a vida espiritual de cada um deles. Então, nesse momento, grande parte do povo nem pareciam que eram crentes. Os irmãos já conheceram alguém que nem parece que é crente? Será que nós já agimos, já tomamos atitudes totalmente diferentes do que tomaria um crente? Mesmo estando na casa de Deus, nos domingos, nas quartas-feiras, como tem sido a nossa postura lá fora, diante das pessoas que não conhecem a Deus? Será que de fato é uma postura que entende a importância que a palavra de Deus tem nas nossas vidas e que por isso a gente vive em prol de levar uma vida saudável espiritualmente falando, uma vida que possa transmitir a presença de Deus para outras pessoas? Precisamos saber da importância da palavra de Deus. Nesse contexto, a palavra de Deus gerou vida nos corações. E de que forma nós podemos afirmar que a palavra de Deus gerou vida nos corações? Porque nós lemos que as pessoas começaram a chorar, as pessoas começaram a se comover, elas se arrependeram das suas atitudes pecaminosas. Quando os irmãos tiverem um tempo, chegarem em casa, leiam o capítulo 9 de Neemias, vocês vão ver que eles fizeram coisas que precisavam fazer uma mudança total nas suas posturas, na sua forma de viver. No capítulo 9 vai muito mais corroborando com o capítulo 8, dizendo sobre arrependimento e confissão de pecados. Mas aqui já é uma prévia daquilo que a palavra havia gerado nos corações daquele povo. Já estava gerando transformação, mudança de comportamento. A compreensão da palavra de Deus levou o povo a se arrependerem de seus pecados, a mudarem de atitudes e renovarem a sua aliança com Deus. Irmãos, a palavra de Deus faz com que a gente mude de atitude, que a gente se arrependa, que a gente chore pelos nossos pecados cometidos, e faz com que a gente renove as nossas alianças com o Senhor. Quantas vezes nós, diante de um erro, diante de uma mancada muito feia, a gente é tocado pelo Espírito Santo, a gente chora, a gente se comove, e a gente fala para o Senhor: Senhor,
nunca mais eu quero cometer essa mesma atitude. Qual foi a última vez que a gente chorou pelo nosso pecado cometido? Aquele povo chorou de forma que todos os levitas e sacerdotes começaram a ficar assustados, porque a palavra de Deus estava causando transformação na vida do povo. E aquele povo nunca tinha ouvido falar sobre a palavra de Deus daquela forma como eles haviam escutado. E porque muitas das vezes nós que ouvimos e lemos a palavra de Deus com tanta constância, nós temos tantas dificuldades para mudarmos a nossa postura. Um outro ponto que a gente pode guardar nos nossos corações sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida é que a Bíblia deve ser lida, interpretada e aplicada. A Bíblia deve ser lida, interpretada e aplicada de forma prática nas nossas vidas. Agora, uma breve contextualização entre aquele povo e a igreja de hoje. A nação de Israel havia passado por tudo aquilo, porque constantemente tinha flertado, estava paquerando as práticas erradas das nações vizinhas, deixando de se preocupar em agradar a Deus. Israel havia sido escolhida por Deus para exercer o papel de sacerdote para outras nações. Olha que privilégio! Israel foi escolhida por Deus para desempenhar o papel de sacerdote para outras nações, para conduzir outros povos no conhecimento do Senhor. Nós, como igreja, temos o papel de exercermos o sacerdócio universal. É o que diz lá em uma das cartas de Pedro. Nós temos o privilégio de sermos a nação santa, escolhida de Deus. E mesmo assim, às vezes nós temos um lapso de memória, a gente tem um lapso de identidade, e começamos a flertar, a paquerar as ações mundanas que não condizem nem um pouco com as atitudes de um verdadeiro cristianismo. O papel da igreja do Senhor é proclamar a palavra de salvação. A igreja, hoje em dia, são colocadas muitas atribuições na conta da igreja, mas a única responsabilidade da igreja é pregar a palavra de Deus, é ser porta-voz do Evangelho de Jesus Cristo, é fazer com que as pessoas que não conhecem a Deus conheçam a Deus. Da mesma forma, quando a igreja começa a se preocupar com as diversas pautas desse mundo, querendo chamar a atenção dos que estão de fora, logo deixa de cumprir o seu papel de salvação às outras pessoas. Quando a igreja começa a se distrair com tantas coisas que a sociedade começa a ofertar, e essas coisas vão entrando dentro da igreja, a igreja começa a flertar, a achar interessante, e vai deixando de lado a importância que a palavra de Deus tem de chegar na vida do pecador.
Um dos principais objetivos do diabo é desviar a atenção da igreja com coisas que tomem o tempo que poderia ser investido no cuidado uns dos outros, como também da leitura e estudo da palavra de Deus, orações, discipulado. O diabo vai sempre estar investindo para que a igreja desfoque, tire a sua atenção do evangelho, tire a sua atenção de pregar a palavra, tire a sua atenção de cuidar uns dos outros, de estudar as palavras, as escrituras, de orar, de manter um relacionamento com o Senhor através das orações. O diabo não vai parar de investir nessas áreas. E nós, como igreja, nós precisamos estar atentos para que a gente não seja pego nessas armadilhas. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos dialogar com a sociedade. A igreja, ela deve sim dialogar com as questões atuais, com as questões contemporâneas da sociedade. No entanto, a igreja não pode abrir mão da verdade. A igreja não pode abrir mão daquilo que é exclusivo, que é a palavra de Deus. Podemos dialogar qualquer tipo de assunto, qualquer pauta que nos colocarem, mas a verdade, a palavra de Deus, ela sempre será exclusiva dentro da nossa afirmação e dentro do nosso contexto como cristão. Agora, irmãos, alguns pontos para a gente refletir. Qual tem sido a nossa motivação para participarmos nos cultos realizados na igreja? Qual tem sido a nossa motivação? Temos a consciência da importância dos cultos que são realizados aqui neste lugar? Será que nós temos total consciência da importância de estarmos cultuando a Deus reunidos neste lugar? Podemos de fato afirmar que a palavra de Deus é importante para nós, ao ponto dela transformar as nossas vidas? A palavra de Deus é tão importante assim que ela tem poder para transformar as nossas vidas? Se sim, em quais áreas essas transformações em nossas vidas elas podem ser visíveis? Em quais aspectos? No aspecto moral? No aspecto familiar? No aspecto espiritual? Paulo, em uma de suas cartas, na carta aos Efésios, ele diz: aquele que roube, não roube mais. Aquele que era maldizente, não maldiga mais. E contextualizando para os nossos tempos, aquele que fofoca, não fofoque mais. Aquele que divide, não divida mais a comunhão dos outros, mas antes lute para benefício uns dos outros. Antes lute para o bem da igreja. Antes lute para o bem da sua família, para o seu bem moral. Questões morais que às vezes até o falar é obsceno. Devemos ter essa consciência de que a palavra de Deus, ela é capaz, é poderosa para gerar essas transformações em nossas vidas, a ponto de nós sermos capazes de identificar a mudança que a palavra de Deus gerou nas nossas vidas. Devemos estar motivados e sabermos da importância em cultuarmos a Deus neste lugar.
Sabe aquele sentimento do rei Davi? Em Salmo 122, versículo 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa deve ser a nossa motivação para estarmos aqui. Essa é a devida importância que deve mover os nossos corações em estarmos aqui, porque foi o Senhor que entregou a sua vida por nós, porque foi Cristo que nos comprou por um alto preço na cruz do Calvário. E isso já é um motivo suficiente para sabermos da importância e da alegria de estarmos aqui envolvidos. Devemos ter essa consciência porque, apesar de nossas imperfeições, Deus se faz presente neste lugar. Apesar das nossas imperfeições, irmãos, Deus se faz presente aqui, sabe por quê? Porque Ele é misericordioso, porque Ele nos ama, e porque Ele se alegra quando Ele vê e contempla os seus filhos reunidos para adorá-lo. Ainda que no dia a dia sejamos tentados e até influenciados pelas ideias que nós vemos na TV, na rádio, nas redes sociais e até no convívio social com outras pessoas, a importância da palavra de Deus deve se manter viva em nossos corações. A gente não pode deixar que essa importância à palavra de Deus, ela se cale, ela esfrie, mas que ela esteja viva em nossos corações, em nossas mentes e no nosso espírito. Porque é a palavra de Deus, é ela que nos guia, nos dando força, sabedoria e esperança, para que a gente possa concluir a nossa jornada aqui na terra. Não abrir mão da palavra de Deus a nenhum custo, para que, quem sabe, quando chegarmos naquela hora, naquele momento de partirmos, nós termos a mesma ousadia que o apóstolo Paulo ele teve quando ele escreveu a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, quando ele disse: combati o bom combate, guardei a carreira, encerrei a carreira e guardei a fé. E ele sabia que chegaria um momento que ele seria recebido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele daria o galardão por tudo aquilo que ele havia feito. Esse deve ser um dos sentimentos que possam nos guiar na caminhada cristã. E dificilmente a gente vai conseguir ter uma vida cristã íntegra se nós não nos atentarmos à importância de estarmos aqui todos os domingos à noite, ou todos os cultos que tivermos a oportunidade de estarmos, e não teremos uma vida totalmente íntegra espiritualmente se nós não dermos a devida importância à palavra de Deus para ser aplicada em nossas vidas. Eu gostaria de orar e vou pedir a Deus que, da mesma forma como Deus falou no meu coração através desse texto, através dessa palavra, que o Espírito Santo, aí onde você está, o Espírito Santo possa agir, ajudando cada um de nós nas mudanças, nas transformações que necessitam ser feitas, seja no contexto familiar, moral, espiritual, que a gente possa ser pessoas melhores, direcionadas pelo Espírito Santo. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós te agradecemos ao Senhor por esta palavra, agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir a Tua palavra, a Tua pregação nesta noite, falando aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, queremos te pedir, o Senhor nos ajude a entendermos a importância do culto público, a importância da Tua palavra
em nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a termos transformações em nossas mentes, em nosso entendimento, que possamos ter alegria de conhecermos ainda mais ao Senhor e a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas diversas dificuldades que nós temos, Senhor, no nosso dia a dia. Que a Tua palavra seja uma das principais ferramentas a efetuar essa transformação, junto com o Teu Espírito Santo, Pai. Ajuda a minha irmã, ajuda o meu irmão, ajuda cada um deles. Ajude a mim, Senhor, a começar por mim também. Ajude a sermos cristãos melhores. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sacerdotes, onde nós temos a oportunidade de levar o Teu conhecimento àqueles que não Te conhecem, levar palavras de conforto a pessoas aflitas. Ajuda-nos, Senhor, a termos nossos corações transformados pela Tua palavra, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus.